Seja bem-vindo à fase 3 do Desafio Despertar do Criador, que na verdade já foi inaugurado há alguns dias, né? A gente teve que adiar um pouquinho a primeira aula devido a uma coisa não muito importante aí, que foi a Páscoa que teve aí pelo caminho e eu não previ que seria no dia 30. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ser interessante. A fase 3 é sobre narrativa e posicionamento. E eu quero trazer um pouquinho para vocês uma perspectiva diferente sobre conteúdo, sobre a forma como a gente se apresenta para as pessoas, cria conteúdo e como você faz para conseguir finalmente ter os números que você gostaria de ter mais curtidas, mais engajamento, mais salvamentos nas suas postagens e perder de vez aquela sensação de que o que você posta é ignorado e que ninguém está assistindo o conteúdo que você produz. E se você veio junto comigo até aqui postando todos os dias, significa que você já fez 23 ou 24 posts nos últimos 23 ou 24 dias, ou seja, num período super curto de tempo, você postou muito mais vezes do que você mesmo está acostumado a postar, do que várias outras pessoas postam. E isso significa que com certeza você aprendeu muito durante esse período e já está muito mais pronto ou muito mais preparado para se tornar de fato um criador de conteúdo que é bem visto ou que é pelo menos ouvido por alguém na internet. Então primeiro vamos começar por um contexto muito importante, acredito, que é que se você quer ser interessante, você tem que pensar que você precisa criar conteúdo que as pessoas querem ver. Cara, já faz muito tempo que morreu aquela ideia de conteúdo com um feed monocromático, cheio de diquinhas e imagens de banco de imagens, onde a gente ficava ali trazendo um conteúdo muito mais genérico, muito mais sem graça do que as pessoas têm conseguido viralizar hoje com conteúdo. O que aconteceu nesse período, tá? Se a gente voltar para o momento em que isso se popularizou no Instagram, coincidentemente foi quando eu comecei a estudar sobre isso e aprender sobre conteúdo, e foi na pandemia, foi lá em 2020, quando o que aconteceu naquele período diferente. Eu, você e todas as pessoas estávamos em casa, trancados em casa, sem poder trabalhar, sem saber quanto a gente ia receber naquele mês, sem poder garantir uma fonte de renda. Então todos nós estávamos atrás de conteúdo em que sentido? De conseguir uma nova profissão, uma forma de ter uma renda extra, de quem sabe migrar aí a nossa profissão para o digital, para que a gente não ficasse à mercê desse tipo de situação, uma situação completamente atípica, mas que veio para mudar completamente a forma como a gente vive. E se você é daqueles que vive falando, mas Matheus, eu não sei fazer um conteúdo decente, eu não consigo trazer qualidade para minha postagem, cara, vou ser bem sincero, se mexe aí, meu. Vai fazer alguma coisa, cara. Vai atrás disso. Tem tanto conteúdo na internet te ensinando a fazer conteúdo. Eu tô aqui te explicando. Tem o Trello do desafio. Se você ainda não viu, tá aqui na descrição do vídeo. A essa altura tem 23 conteúdos já sobre esse tipo de produção. Tem material sobre público-alvo. Tem e-book de como produzir conteúdo. Tudo que você precisa aprender tá lá. Agora vai de você aprender e aplicar. Mas aplicar de verdade. Fazer isso na prática. Viver isso no teu Instagram. Com certeza vai revolucionar a forma como você faz esses conteúdos. Por mais que às vezes a gente queira ficar até certo ponto se vitimizando, dizendo que a culpa é do algoritmo, a culpa é de não sei quem, a culpa é do ChatGPT que chegou aí e roubou meu emprego. Cara, provavelmente se teu conteúdo não viraliza, não chega pra ninguém, se ninguém assiste o que tu posta, infelizmente a tendência maior é de a culpa ser sua mesmo. Então vamos lá, o que você precisa de fato para ser interessante? Uma coisa, autenticidade. Eu até fiz uma publicação recentemente sobre isso, que é o seguinte: ninguém vê o mundo com os seus olhos. A sua forma de ver um conteúdo, seja ele qual for, quer falar sobre design, sobre fisioterapia, nutrição, edição de vídeo, marketing, qualquer coisa que tu quiser falar, ninguém vai falar do jeito que tu fala. Porque quando você viu um conteúdo, você pegou aquela coisa de um jeito que ninguém mais pegou. Aquilo fica associado à tua memória de acordo com as tuas experiências, com os teus traumas, com as coisas positivas que você viveu. Então eu e você vamos falar da mesma coisa, de visões, de pontos de vista completamente diferentes. E isso é o que mais importa. Se você olhar ao seu redor, você vai perceber que a grande maioria dos influenciadores do Instagram, que estão aí com 50, 60 mil seguidores, são autênticos e interessantes. Eles falam da vida deles, das coisas deles, do trabalho deles e de um jeito que só eles mesmos são capazes de falar. Você nunca vai me ver falando da sua vida da mesma perspectiva que você fala. Se eu e você formos falar alguma coisa, por exemplo, sobre a Anitta, eu vou falar de um jeito, você vai falar de outro, mesmo que a gente tenha lido a mesma notícia, que a gente tenha sido exposto exatamente a mesma quantidade de informações sobre ela. Então não seja esse tipo de pessoa chata que fica falando, ai, agora todo mundo tá mostrando a sua vida na internet, todo mundo quer ganhar dinheiro com isso. Sim, meu amigo, seja bem-vindo, nós estamos na era digital. A internet é uma forma democrática de ganhar dinheiro, onde eu e você, com condições completamente diferentes, vindo de lugares completamente diferentes, temos a mesma oportunidade de ter um celular na mão
gravar o que a gente faz ou escrever o que a gente faz e transmitir para uma quantidade absurda de pessoas. E assim, não esquece também que nós todos somos seres humanos que entramos nas redes sociais em busca de entretenimento. Então o que tu quer mesmo, cara, é entrar lá no teu Instagram e perder tempo, que é o que a grande maioria de nós faz o tempo todo e todos os dias. Então para te deixar o teu conteúdo interessante, o que tu vai fazer? Tu vai criar ele de um jeito que as pessoas nem percebam que elas estão perdendo tempo nele. E não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva. Tu vai ser o entretenimento dessas pessoas. Seja a Netflix dos seus seguidores. Eu vou até citar alguns exemplos de marca aqui que fazem um trabalho muito bom. Vou começar com uma marca mesmo e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre pessoas, sobre posicionamento pessoal, para você ter uma noção do que eu tô falando. A marca número 1, que eu venho acompanhando há algum tempo e acho que você também devia acompanhar como estratégia de marketing, como case de marketing, é o Guaraná. Para mim, eles têm uma das melhores estratégias recentes assim da internet e eles simplesmente usam influenciadores muito famosos, muito conhecidos nas redes sociais para fazer o conteúdo deles no YouTube, no TikTok, no Instagram, atingindo justamente essa nova geração. Então esses influencers estão o tempo todo com a marca e tomando Guaraná. Teve campanha de carnaval, no Natal tem campanha também, toda hora eles estão juntos. E o impacto disso vai ser ainda maior no futuro. Porque se você pensar, eu tenho certeza que isso causou um aumento significativo nas vendas do Guaraná. Eu não tenho acesso a nenhum tipo de dado, eu tô falando isso baseado em vozes da minha cabeça? Estou. Mas eu posso te garantir que isso com certeza aconteceu e conforme o tempo passar isso vai ser cada vez maior. Porque se você olhar para o posicionamento da Coca-Cola, por exemplo, ela não tá tão preocupada assim em manter os clientes dela engajados digitalmente. Se você entrar no feed da Coca-Cola, você vai perceber que as últimas publicações deles, pelo menos a última vez que eu olhei, eram do Natal. Eles simplesmente aproveitaram o hype do Natal, que tem tudo a ver, eles usam o vermelho, o Papai Noel, enfim, e depois deixaram o Instagram deles lá esquecido. Enquanto o Guaraná vem acumulando milhões e milhões de views todos os meses, falando exatamente com o público que vai comprar deles no futuro. E agora, para não ficar falando de marca, eu quero te trazer um segundo exemplo, que é o Pedro Sobral, um dos maiores gestores de tráfego do Brasil. Na verdade, acredito até que seja o maior. E eu estive numa das primeiras lives dele lá no comecinho, quando ele fazia lives gratuitas no YouTube. Acho que ele faz até hoje, inclusive semanalmente. E ele entrega um conteúdo bom e muito útil de graça, de um jeito que ninguém mais entrega, de um jeito descontraído, que é o jeito Pedro Sobral de fazer as coisas. Então, se você entrar no Instagram hoje, existem milhares de pessoas falando de tráfego, mas não são todas que se destacam. Quem se destaca é quem é autêntico e quem é diferente. Quem tentar se enquadrar dentro de uma caixinha que todo mundo faz igual, nunca vai ter sucesso nas redes sociais porque a gente consegue identificar esse tipo de coisa. A autenticidade, ela é magnética, a gente sente quando uma pessoa é autêntica de verdade. E para você ter noção, dentro do mesmo nicho do Pedro Sobral, o maior gestor de tráfego do Brasil, tem o Thiago Tessmann, outro gestor de tráfego multimilionário que tem uma estratégia de conteúdo parecida, tá sempre aqui pela internet entregando conteúdo gratuito. Eles dividem um público e nem por isso existe algum problema financeiro para algum dos dois. Os dois ganham muito dinheiro trabalhando o mesmo nicho de maneiras diferentes, cada um com o seu jeito de fazer. O terceiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, que é o Guilherme Freire, com certeza é alguém que você não faz ideia de quem é, mas é claro que eu ia trazer aqui um conteúdo que eu consumo também de alguém que eu gosto, mas é um cara que faz lives diárias no YouTube falando sobre virtudes, filosofia, sobre a Igreja Católica, e ele só traz conteúdo, tira dúvidas e orienta as pessoas. Olha só como é simples o que ele faz, mas ele faz do jeito dele, baseado nas coisas que ele estudou, nas coisas que ele aprendeu, nas coisas que ele sabe, e o que ele ganha com isso? Milhões de reais faturados anualmente vendendo os cursos dele, cursos que tem a ver exatamente com os assuntos que ele trabalha nessas lives. Então você percebe como ele é interessante. O que ele faz de graça é simplesmente ser interessante e trazer uma solução real para as pessoas. E aí o produto que ele vende se torna uma solução para os problemas que essas mesmas pessoas têm. E o número 4 é alguém que estourou aí, viralizou mais recentemente, que é o Magno. O Instagram dele, se eu não me engano, é Magno Oficial. E ele simplesmente pega milhões e milhões de views falando sobre matemática, te ensinando a fazer conta. Então ele ensina os empreendedores a precificar os seus produtos de uma maneira correta, fazer promoções inteligentes, de uma maneira que ele consiga manter sempre uma boa margem de lucro. E isso de um jeito que só ele faz, de um jeito completamente diferente. Então você entende onde eu quero chegar com isso? Ser interessante é postar o que o seu cliente quer ou precisa ver, não o que você quer postar. Cara, eu não tô nem aí pro que tu quer postar e nem o teu cliente. Ele quer saber de pessoas que são úteis para ele. Então quando você for postar conteúdo, vou repetir aqui para ficar na tua cabeça. Faz isso de maneira autêntica. Seja autêntico, seja você mesmo e deixe a sua personalidade transparecer. O resto vem com o tempo. A gente não faz conteúdo para ficar rico, para vender curso. A gente faz conteúdo para entregar valor. O dinheiro é consequência do valor que a gente entrega.
E essa foi a aula 3 do Desafio Despertar do Criador. Foi a última vez que você vai me ver aqui no YouTube dando uma aula? Provavelmente não, mas foi a última vez que você me viu aqui falando especificamente sobre esse desafio. Os 30 dias estão chegando ao fim aí, agora já faltam acho que 8 dias ou 7 dias, algo assim. Eu tô gravando o vídeo bem antes, então eu posso estar completamente confuso nessa data, mas queria dizer que estou muito feliz de ter chegado até aqui junto contigo, queria te agradecer por ter me acompanhado nesse desafio. Espero que postar 30 vezes nesses 30 dias, ou a quantidade de vezes que você conseguiu postar, tenham trazido para ti essa transformação que eu propus lá no início, fazer você ver o Instagram com os outros olhos, de aprender muito mais sobre conteúdo, e que você tenha tido os resultados que você esperava. Mas eu gosto sempre de ressaltar uma coisa: se você começou a produzir conteúdo agora, não esqueça que você está só no começo. Eu comecei lá em 2020, eu tô 5 anos produzindo conteúdo, e eu também ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas a gente tem que valorizar os passos que a gente deu, os degraus que a gente subiu, porque quanto mais a gente for subindo, mais longe a gente vai chegar e mais perto a gente está dos nossos objetivos. Então não descarta tudo que tu fez até aqui e não pensa que porque tu não chegou lá ainda, tu não tá também mais perto de chegar. Tenho certeza que quanto mais os dias passam, quanto mais tu trabalha, mais tu se aproxima do teu objetivo. Então, novamente, obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Foi um prazer aí ser seu professor ou ser seu guia aí por alguns dias. Que a gente se encontre de novo pelo Instagram, pelas plataformas digitais ou quem sabe até um dia pessoalmente. Valeu aí, obrigado por assistir e me acompanhar e até a próxima.